que vai dar ok aqui. Olá, amigos, estamos então online nesta que é a Colx Games Jam eBuff Edition. Sejam todos bem-vindos aí a nosso grande festival, né, de desenvolvimento de jogos. Temos gente aqui do país inteiro e até pessoal brasileiros na Alemanha e outros países, né? Estamos contando com 320 inscritos em 150 equipes e essa Game Jam, que é uma parceria com a eBuff, né? Colx Games e eBuff. E para começar esse evento, a gente trouxe aqui agora uma palestra muito interessante para todos vocês, né, que estão inscritos, que é a do Flávio Nove. Flávio Nove, ele vai dar a palestra do Character Design 3D para Games e o currículo dele aqui resumido, né, e tudo mais, ele próprio vai falar. Lembrando que a gente tem aqui um atrasozinho de 30 segundos, né? Mas é isso aí, Flávio. Seja bem-vindo você também a Colx Games Jam eBuff Edition, a sua palestra. Mas conte-nos aí um pouco sobre você, o que você vai falar. Certo. Boa noite, pessoal, né? Bom dia para alguns, provavelmente. Queria agradecer primeiramente a oportunidade aí da Colx Games, a eBuff Edition, e para o Fabrício, para o Henrique, para o Murilo, né, para poder ter essa oportunidade de mostrar um pouco para vocês aí sobre a questão de character design 3D para games, tá? Então, falando assim um pouquinho sobre a questão de como eu cheguei até aqui, né, falando um pouco sobre a minha carreira, quando eu era criança, sempre gostei de desenhar e tudo mais, então sempre fui fascinado por efeitos especiais, animação, e quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu fui assistir o filme do Parque dos Dinossauros, né? Então, em 93 isso. E quando eu saí do cinema, eu falei assim, nossa, eu preciso saber como que eu faço isso, é uma coisa maravilhosa, eu quero seguir minha carreira nisso, né? E desde aquela época, então, eu perambulei, né? Naquela época nem tinha internet como a gente conhece hoje, e fui estudando autodidata, então comecei por alguns programas, né? Na época existiam pouquíssimos programas, e eu achei um programa chamado 3D R4. Para quem não conhece, hoje ele é o 3D Max, tá? Então ele passou por várias mudanças, estágios, evolução do programa. E desde aquela época eu já estudei essa parte, né? Então levei o meu talento artístico para a parte de 3D, né? Onde eu acabei me especializando. Então, desde 93 até os dias atuais, eu estou sempre em constante atualização, né? Então, super importante para quem quer seguir a carreira, estudar muito mesmo. Tive a oportunidade de participar de vários projetos, desde publicidade até algumas coisas voltadas especialmente para games. E, enfim, sou publicitário, tá? Atualmente eu leciono na Faculdade Barão de Mauá, aqui de Ribeirão Preto, na disciplina de jogos digitais, né? Então, dou matéria para o pessoal de animação 3D e modelagem. Então, já está no sangue isso aí para o pessoal. Eu vou fazer como se fosse um Draw My Life aqui, só que voltado, obviamente, para a área, né? Então, para quem não conhece como funciona exatamente esse segmento de character design, eu vou explicar um pouquinho aqui do passo a passo. Após isso, a gente vai começar a fazer um exemplo aqui utilizando uma ferramenta que é uma das principais hoje para um artista 3D, tá, de desenvolvimento de personagens, que é o ZBrush, tá? Então, o ZBrush hoje é um software bem utilizado tanto para desenvolvimento de personagens para cinema, quanto para games, tá? Então, para quem quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, existem esses dois links aí, tá? E eu vou começar, então, a partir desse princípio aqui. Então, por onde começa um character design para games? Primeiramente, a gente tem uma questão que seria a ideia, né? Então, vamos pôr aqui, ó, ideia inicial. Muita gente trava nessa questão aqui. Ah, eu quero fazer um jogo com GTA V, né? Todo mundo pensa assim, né? A gente pode parar e pensar o seguinte, pessoal. Existem vários estilos de desenvolver um personagem. Então, a gente pode partir desde um estilo mais cartoon até um estilo realista. Tá? Então, são várias vertentes que nós podemos seguir.
E eu acabei me especializando em personagens mais realistas, tá? Então, como que eu me torno assim, um profissional para atuar em mercado de games voltados mais para a questão realista? Primeira dica que eu dou: anatomia. Então, assim, a anatomia, pessoal, fundamental para a gente ter uma ideia de como esse personagem vai ser, como ele vai se portar, qual o peso desse personagem, qual é a natureza desse personagem, qual o planeta que ele vai viver, vai habitar, se ele é um vilão, se ele é um herói. Então, todas essas variáveis, elas estão diretamente ligadas à anatomia desse personagem. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente fala que existe até o exemplo que a gente vai fazer depois, aqui na prática com o ZBrush, a gente vai desenvolver aqui um busto, tá, de um extraterrestre. Então, vamos pensar assim, esse extraterrestre ele vai ter uma anatomia que ele não se comunica por voz, ele se comunica por pensamento. Então, desses fatores que a gente lista, tá, todos esses fatores que a gente vai decupar de um personagem, e no momento que a gente está dentro de uma produção, isso pode vir de um diretor de arte, vamos pôr aqui um diretor de arte, ou simplesmente da própria criação do character design. Então, às vezes, a bucha inteira, vamos dizer assim, vai para a mão do character design. A gente só recebe lá um texto, o personagem tem que ser isso, tem que ser assado. Então, todas essas características, elas têm que serem mixadas, tá? E a gente desenvolve, assim, o personagem. Como eu falei, se esse personagem é um extraterrestre e não se comunica por voz, a gente tem que, por exemplo, anular a questão de boca, tá? Só um exemplo, tá, pessoal? Então, ele não vai ter uma boca, por exemplo. O que a gente pode pensar, de repente? Esse personagem ele vive num planeta onde a gravidade é bem baixa, então esse personagem vai ser mais alongado, tá? Então, uma cabeça, um pescoção e tudo mais. Esse tipo de característica faz parte de um brainstorm da criação do personagem, né, que é justamente o character design. Eventualmente, a gente vai cair em um conceito chamado Uncanny Valley. Não sei se algum de vocês aí conhecem esse termo, que é o Vale da Estranheza. Então, a gente tem um gráfico que a gente pode considerar o que é abstrato e o que é real. Tá? Vamos pôr aqui o real aqui em cima. Então, abstrato. Esse abstrato ele vai envolver também fantasia, seres fantasiosos e tudo mais. E o real. Por que é tão difícil fazer um ser humano real em 3D até os dias atuais? Porque, obviamente, a gente tem contato com seres humanos todos os dias. Então, nós sabemos como que a musculatura se porta, como que as rugas se portam, como que é o movimento disso, o olhar disso, que é uma das coisas principais, tá? Então, tem aquela famosa máxima, né? O olho é o espelho da alma e tudo mais. Então, isso, com certeza, tem a ver com o desenvolvimento do personagem. O Uncanny Valley, ele vai servir como o vale do desconhecido, da estranheza, entre o fantasioso e o real, tá? O abstrato e o real. Qualquer coisa que a gente trabalhar dentro disso, tá? Para o desenvolvimento, por exemplo, de uma criatura, a partir do princípio que a gente olha aquilo, a gente tem que comprar a ideia. Pô, aquela criatura ali, tá, eu estou verificando, ela tem uma musculatura, ou seja, estou voltando aqui no termo aqui, ó, anatomia. Tá? Então, ela tem uma musculatura, ela tem um olhar interessante, a gente já consegue identificar se ela é boa, se ela é má, se ela é neutra. Tá? Então, todas essas características visuais que a gente vai trabalhar nela vão diretamente estar interligada com o descritivo do personagem. Então, assim, estou fazendo lá o ETzinho. Então, esse ETzinho vai ser parte de uma facção que vai em outros planetas e dissemina a raça daquele planeta. Então, a gente tem que colocar, por exemplo, equipamentos nele, trabalhar uma feição mais agressiva nele. Se ele for um ser mais neutro, então é uma visão mais digamos assim, mais serena. Se ele é um ser mais bom, então tem linhas mais delicadas. Então, todas essas características, né, que a gente aprende com muito estudo, muita dedicação em cima disso, e também muita referência que a gente vai trabalhar em cima do personagem, a gente consegue trabalhar e entrar
nesse Uncanny Valley. O segredo, na verdade, de criaturas, pessoal, é estar dentro desse cara aqui, ó, Uncanny Valley. Então, se a gente... alguns exemplos, por exemplo. Jogos partindo vamos pôr aqui, quando os jogos começaram a ser tridimensionais, tá, ainda a gente tinha limitações de polígono, né? Ainda tem hoje, obviamente, tá? Então, quando vamos falar aqui do Resident Evil 1, né? Então, a gente via aqueles personagens blocados, né? Aqueles polígonos blocados do personagem. A gente não tinha nem o recurso de esquinar o personagem, né? Que seria ter uma forma inteiriça da nossa malha do modelo, para a gente conseguir distorcer aquele braço de uma forma correta. Então, tudo aquilo era feito com polígonos, né? E, querendo ou não, para a época, assim, beleza, tava ok, né? Era novidade e tudo mais. Conforme a gente vai evoluindo, né, a tecnologia e as engines e tudo mais vão permitindo, né, que o detalhamento desses personagens sejam mais voltados e mais para a realidade, né, a gente começa a entrar muito nessa linha aqui, ó, para o real. Só que ao mesmo tempo, pessoal, que a gente entra nessa linha do real, a gente fica mais criterioso, tá? Então a gente hoje tem uma geração muito criteriosa, tá? Então vamos pôr aqui, ó, criteriosa. O que acontece com essa questão, pessoal? Eu sou de uma geração, por exemplo, não sei a idade de vocês, mas eu acredito que seja uma geração nova, que gosta muito dessa parte de games e está investindo pesado nessa questão. Essa geração nova, pessoal, ela demanda muita qualidade. Então, você pode fazer, às vezes, a melhor coisa do mundo, sempre vai ter alguém que vai achar algum detalhe. Então, isso é bom porque estimula sempre o desenvolvimento dos softwares e dos hardwares. E força, obviamente, os artistas a fazer o melhor de si para ter uma maior qualidade, uma maior aceitação para aquele determinado jogo. Uma coisa que eu percebo, obviamente, nos jogos de hoje, é que eles estão evoluindo muito a questão de expressão facial. Tá? Expressão facial, a gente parte desse princípio aqui, ó. Então a gente está vendo lá a questão bem real, né? Percebam, por exemplo, o Uncharted 4, saiu agora, está sendo aí eleito o melhor jogo já visto até então, né? E eu concordo plenamente, né? Então, se você vê o design dos personagens, a atuação dos personagens, a própria animação, a ambientação do jogo, né? Todo esse character design do jogo é bem verossímil. Então, a gente acaba abraçando e comprando essa história, né? Então, cada vez mais um personagem real, tá? Obviamente, partindo do princípio de uma questão mais realista, né? Um jogo mais realista, a gente tem essa motivação de comprar a ideia do jogo, tá? Então, você olha o personagem lá, o Drake e tudo mais, você entende aquilo como uma pessoa, seus olhos se acostumam àquilo, você enxerga o cara como um personagem real mesmo, tá? Então, esse é o intuito do character design 3D para games com relação a personagens realistas. Com relação a personagens 2D, 2D não, desculpa, com relação a personagens mais cartunescos e tudo mais, vocês devem se perguntar o seguinte, mas um personagem cartoon, ele também tem algum estudo de anatomia? É claro que tem, pessoal. Então, assim, não sei se vocês até viram alguns artistas fazendo, se você colocar, por exemplo, no Google, questão de anatomia do Mario, por exemplo, você vai ver lá, o cara fez cortou a simetria do Mario, fez lá a musculatura, os ossos, até os órgãos o cara fez. Então, por mais que seja um pouco extremo isso, você percebe que ele tem uma estrutura de anatomia para aquele personagem. Então, quem quer ser um character design, estudar muito isso aqui, tá? Eu quero desenvolver, por exemplo, um dragão para um jogo que eu estou fazendo e tudo mais. O que eu vou estudar? Dragão é um ser fantástico, tá? Onde que eu vou achar uma anatomia de um dragão? Você pode buscar, por exemplo, a anatomia de um animal parecido. Você pode pegar até um cavalo, por exemplo, um dragão de Komodo ou um lagarto, que você consegue fazer uma questão de uma mescla de fatores, né, que são assimilados por nós, né, da realidade. Então, a gente vem por esse fator aqui da realidade e a gente busca interpretar isso, né, de cima para baixo, aqui para o abstrato, tá, para a fantasia. Então, você consegue fazer um dragão com uma musculatura, se portando com ossos, e a disposição seria
é um tema que eu vou entrar agora, que seria o principal na criação do personagem, que é o shape, tá? Então, o shape de um personagem. Ilustrando basicamente isso aqui, quem se lembrar dos desenhos lá do Pokémon, até hoje eu não entendi por que tem esse acento no Pokémon, a gente vai perceber o seguinte, em todos os episódios, nos breaks, eles tinham lá, que Pokémon é esse? Então, tinha lá a silhueta do Pokémon. A gente, com aquela silhueta, a gente já identificava qual Pokémon que era. Por quê? Porque eles estavam trabalhando o shape daquele personagem. Então, a nossa visão, tá? O ser humano, né? Ele interpreta sempre de fora para dentro. Então, se a gente tem lá uma estrutura que a silhueta está vendendo o que a gente está propondo, tá? Não importa nem essa parte interna. Então, a silhueta já está vendendo aquela concepção. Então, a gente já está no caminho certo. Então, sempre a gente vai trabalhar de fora para dentro, tá? Então, se o shape do seu personagem, se a silhueta do seu personagem está adequada, isso não é válido apenas para uma visão. Então, como a gente está trabalhando a tridimensionalidade, isso vai variar de todos os ângulos, tá? Então, assim, o personagem, a caixa craniana do personagem, o tórax, a musculatura dele está funcionando para aquele briefing que eu teria no caso antecipadamente, então a gente está no caminho certo, tá? Eu vou aproveitar agora, fazendo essa pequena introdução, eu já vou deixar aberto para as perguntas, se alguém já tiver alguma pergunta, e a gente vai começar a fazer aqui um exemplo, tá? Baseado naquele ET que eu mencionei aqui no começo. Então, um ser lá que vive em um planeta onde a gravidade é baixa ou alta, dependendo, então ele vai ser mais alongado, ele vai ser um ser mais malévolo, então ele vai se comunicar por telepatia, então a gente vai deixar uma boca ou muito pequena ou sem boca, tá? Então a gente vai começar a trabalhar isso. Ok, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta aí por enquanto, vocês podem lançar isso aí. Vou trocar minha tela aqui. Vamos lá. Pessoal, esse aqui é o software que eu trabalho para o desenvolvimento de personagens, né? Então, o Character Design 3D, hoje em dia o ZBrush é o líder de mercado. Então, basicamente, para quem não conhece o ZBrush, tá? Ele é uma ferramenta, como se eu pudesse traduzir assim, ele é uma argila digital. Então, nós temos várias maneiras de se construir isso, tá? Esse personagem em si, e isso vai funcionar como se fosse um bloquinho aqui de massa, né, digital, onde eu posso apertar, puxar, esticar, afinar, cortar, esse tipo de coisa, até achar o nosso shape do personagem e começar esse processo de detalhamento, tá? O importante aqui do ZBrush é que ele te dá muita liberdade para a criação. Eu trabalho também com a plataforma para a animação e desenvolvimento do personagem para estilos, né, que seriam as partes de render e tudo mais. A minha ferramenta principal de trabalho para isso é o 3D Max, tá? Mexo também um pouco com o Blender, mas há alguns anos eu optei pela ferramenta do 3D Max como uma ferramenta oficial mesmo, já lembrando daquela minha trajetória que eu tive durante todo esse desenvolvimento do software. O mais importante que a gente tem aqui, pessoal, que pensar, quando a gente trabalha para jogos, o grande desafio da gente é a questão de polígonos. Então, dependendo do output que esse game vai ter, se vai ser mobile, se vai ser PC, enfim, cada plataforma ela vai disponibilizar até onde você pode chegar, né, dependendo da sua configuração do jogo em si, tá? Do seu desenvolvimento. Então, no caso aqui do ZBrush, a princípio, a gente não precisa se preocupar com polígonos. O que a gente precisa se preocupar é com a modelagem. Todo esse princípio de modelagem, pessoal, que a gente executa aqui nesse programa, né, livremente, para achar os formatos e tudo mais, numa etapa secundária, tá? Numa etapa, digamos assim, final, a gente consegue customizar essa malha
né, que a gente ultra high poly, que a gente vai trabalhar com milhões de polígonos aqui no caso. Então, só um exemplo para vocês. Por exemplo, o Joel, do Last of Us, ele foi um personagem desenvolvido com milhões de polígonos, vamos pôr aí uns 10 milhões de polígonos, deve ser até mais do que isso. Eu sei a contagem de polígonos para o PlayStation, né? Que quando o personagem foi desenvolvido e customizado, né, a versão low poly para ele, né, que foi otimizado o low poly dele, ele ficou com mais ou menos uns 70 mil polígonos, tá? Então, de milhões de polígonos, a gente transfere para uma opção de poucos polígonos, para ser, obviamente, viável para a engine, tá? Para não dar lag, não dar esse tipo de coisa. Toda a construção que a gente faz aqui de detalhamento, pessoal, é uma questão que vai envolver a transformação dentre o detalhamento em formatos de texturas. Então, nós temos texturas baseadas na cor, né, que seriam os canais de diffuse, e texturas de reflexão, enfim. E principalmente que foi o grande divisor de água nesses últimos anos, né? Foi até o fator da evolução para a nova geração, que foi o uso dos normal maps, tá? O que seriam os normal maps? Quando a gente tem a estruturação com base em várias subdivisões e detalhamentos e rugas, roupas e tudo mais, isso vai ser gerado um mapa de textura onde a própria engine vai interpretar aquilo como um fator que vai, digamos assim, traduzindo português bem claro, ele vai fazer com que a luz se rebata naquela superfície, interpretando aquele mapa de rugas, dando aquela impressão que o objeto é multidetalhado. Então, esse é o processo para portar para jogos. Então, a gente executa aqui como character design uma forma livre, tá, de se trabalhar, então, não se importando com quantidade de polígonos, e após isso a gente tem que fazer o processo que se chama retopologia, tá? Então, a retopologia vai ser importante para frisar a construção desse personagem numa versão low poly, tá? Então, a gente consegue transformar um personagem de milhões de polígonos para poucos polígonos e transportar toda a informação que a gente fez sobre modelagem para essa versão low poly. Bom, para começar aqui no programa, pessoal, eu vou falar assim um pouquinho, enquanto eu estiver construindo aqui, a gente pode ir conversando, se alguém tiver alguma dúvida e tudo mais, até o Fabrício pode ver isso aí. Então, aqui, pessoal, eu vou estabelecer o seguinte, como eu não tenho uma concepção pré-definida disso, que seria a concepção? Quando a gente trabalha sobre concept art, aqui na questão, pessoal, a gente está trabalhando o seguinte, pode ser que venha, por exemplo, quando eu trabalho para alguns estudos, geralmente vem uma concepção de arte pré-estabelecida e eles te pedem para fazer aquele modelo em 2D, transformar ele, obviamente, para 3D. Importante ressaltar o seguinte, às vezes pode ser que venha uma concepção apenas de um 3/4 do personagem, né, um desenho do personagem, ou somente o rosto do personagem, né? E a gente tem que interpretar aquilo de uma forma 3D, né? Uma forma tridimensional. Então, já que a gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar livremente, né, aqui dentro do programa, eu vou estipular aqui que essa massinha aqui, eu vou, obviamente, em primeiro caso, que conforme eu mencionei para vocês, a gente vai achar o shape desse personagem. Então, vamos estipular que essa forma aqui redonda, esse bolinho de massa digital aqui, a gente vai começar aqui, ó, e eu vou achar aqui uma questão de pescocinho para ele aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar. Percebam que eu estou trabalhando com uma forma, sempre quando a gente vai desenvolver alguma coisa, pessoal, é sempre preferível a gente trabalhar de uma estrutura bem low poly, tá? Para depois a gente vai dividindo, então, lembrando do shape, sempre de fora para dentro. Se eu, não sei se alguém, porventura, já mexe com ZBrush e tudo mais, um grande erro de quem está começando com o ZBrush, pessoal, é já ir subdividindo isso e tentar achar a forma já igual uma sangria desatada. O meu conselho sempre vai trabalhar detalhamento, vai deixando para depois. Então, chegou em determinado momento da nossa estrutura, quer fazer algum detalhe? Então, aí é a hora e não conseguiu, então é a hora de a gente acrescentar mais polígonos aqui para a gente trabalhar. Se eu apertar aqui, ó, deixa eu
fazer uma questão aqui. Peguei esse modelinho. Vamos começar lá de novo, bonitinho aqui, ó. Ok? Então, deixa eu só tirar aqui a minha barrinha aqui que está em cima do nosso objeto. Beleza. Feito isso, pessoal, eu vou customizar aqui, ó, como se fosse um pescocinho para ele, tá? Então, percebam como que essa ferramenta vai possibilitar para a gente o seguinte. Se eu falar assim, bom, a partir daquele bloco ali, eu vou puxar um pescoço para ele para baixo aqui, ó. Então, vocês percebam que é bem intuitivo essa questão da blocagem. E como o ZBrush ele tem uma ferramenta chamada Dynamesh, tá? Então, o que seria o Dynamesh? Seria a possibilidade da gente puxar a malha e refazer esse cálculo. Então, ele tem a possibilidade de esticar e manter esses polígonos para a gente. Então, isso vai ser de suma importância aqui para a construção desse personagem. Então, basicamente, vou deixar esse shape inicial aqui para a cabeça. Obviamente, eu vou ajustar isso aqui depois. Puxamos uma variável aqui para o pescoço. E vou fazer uma abertura aqui, ó, como se fosse para a questão do tórax dele. Então, basicamente, blocando o nosso personagem. Aí todo mundo pensa, né? Quando a gente começa a fazer as coisas no ZBrush, é tão feio o negócio, mas depois fica bonito. Então, assim, ó, blocagem inicial. Vou dar uma suavizada nisso aqui, ó. Então, a suavizada é parecido com a questão quando você modela tradicionalmente em clay, que é uma coisa que eu recomendo também, viu, pessoal? Quem trabalha geralmente com a questão de modelagem, gosta de trabalhar com o clay, tá? Que é uma massinha, não sei se alguns conhecem por aí, é uma massinha que permite a gente começar um modelo hoje e terminar daqui 10 anos, se a gente quiser, tá? Uma massa que nunca endurece. Massa utilizada para criação de action figures e tudo mais. Então, trabalhando esse formato dele. Formato frontal. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente está acertando o shape desse cara aqui, ó. Levando em consideração alguns fatores de anatomia, por exemplo, anatomia humana, o crânio sempre a parte de trás maior do que a da frente. Então, todo esse conhecimento aqui, pessoal, a gente já começa a dar uma exagerada nele. A gente vai entrar naquele conceito do Uncanny Valley, né? Então, trabalhar o bichinho aqui. Shape, primeiramente, como eu falei. Pescoço longo. Então, vamos lá. Pescoço alongado do bicho. Descer o tio aqui, ó. Ele vai ter uma massa craniana aqui para trás, bem exagerada. Então, aqui já está começando a tomar forma o nosso extraterrestre. Suavizar. Suavizar. O ZBrush é uma ferramenta excepcional porque a gente tem possibilidade de e liberdade aqui da questão estrutural desse personagem, né? Se a gente consegue modificar formas bem facilmente, tá? Então vamos supor ó, que a gente chegou nesse formato aqui, deixa eu dar uma alongadinha mais aqui, ó, uma afinadinha aqui, ó, nesse pescocinho dele. Chamar o Bambam aqui para trabalhar o trapézio dele. Então a gente está trabalhando nesse busto aqui desse personagem. Beleza. Vamos supor, cheguei nesse formato aqui que a gente achou bacana para esse personagem. Agora, pessoal, se a gente usar uma ferramenta que eu utilizo muito aqui, que é essa questão de achar o shape dele. Ó. Então, esse formato aqui, ó, se a gente está satisfeito com esse formato, é hora da gente começar a trabalhar mais detalhamentos internos dele, tá? Então, vamos olhar de frente aqui, ó. Beleza, de frente eu vou dar uma ajeitadinha nele aqui, ó. Isso tudo, pessoal, obviamente, vai depender da concepção, vai depender
da finalidade desse modelo, vai depender do gosto pessoal também, de quem está executando, se for uma forma livre, como essa, tá? E muitas referências, se a gente for buscar isso, tá? Referências mesmo. Beleza. Vamos supor que isso aqui está interessante. A partir desse momento, pessoal, a gente vai começar a trabalhar funções aqui, ó, como se eu estivesse acrescentando determinadas volumes aqui para trabalhar a musculatura dele. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma linha de masseter nele, que seria aquele músculo da mandíbula. Tá? Então, tudo de uma forma aqui, ó, que fique bem leve isso. Tá? Bem leve isso. Então, riscando aqui. Então, a gente já está começando a ver algumas formas. Vamos supor que o olhar dele vai ser aqui. Então, eu consigo tirar a questão da massa também. Então, os olhos bem saltados. Como a gente está trabalhando ainda bem low poly, bem essa questão de formas iniciais dele, né? Vocês podem ver aqui a questão low poly. Ainda para game isso aqui estaria muito, tá? Dependendo da situação. Que a gente pode com certeza trabalhar isso posteriormente numa retopologia, conforme eu disse para vocês, tá? Aqui, questão de zigomático, que é essa parte aqui, ó. Geralmente é onde o pessoal que toma um soco na cara, geralmente quebra isso aqui. Questão, tudo isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é tudo baseado em uma anatomia humana. Então, eu estou partindo daquele princípio, ó, que eu estou afundando a questão craniana dele, com essa região que é a chamada têmpora, né? Então, aqui eu estou fazendo essa questão de blocagem, né? Então, esse fator inicial da construção desse personagem. Então, olhos, têmpora, zigomático, alguma questão aqui de volume de orelha, provavelmente, né, que ele teria. E posso trabalhar também aqui uma questão, se ele tiver, por exemplo, um afundamento aqui no crânio, né, algum detalhamento que ele tiver aqui. Se tivesse umas questões aqui de algumas saliências no crânio, né, trabalhar dessa forma aqui. Bem simples de trabalhar com esse programa, tá? Bem, digamos assim, intuitivo. Aí quem já mexe ou quem não mexe, também pode pensar assim, mas eu não tenho talento artístico para desenho e tudo mais. Geralmente o talento de artístico, pessoal, ele, para uma modelagem 3D, ele acaba se aflorando para o 2D. Então, assim, geralmente, eu trabalho com artes 2D também, embora não seja assim o meu foco principal de trabalho, porém a construção em 3D ela permite que a gente explore muito mais a questão de volumetria, tá? Isso vai dar muita noção para a gente conseguir de repente aprimorar o nosso traço 2D. Então a gente vai começar a ver as coisas mais em perspectiva, mais em volumetria, luz e sombra, né? Então isso tudo ajuda. Eu vou traçar aqui uma questão principal aqui quando a gente está fazendo seres humanoides, tá? Que é a questão do esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui, ó, que sai aqui de trás da orelha, ele vem e cruza aqui na frente. Então, tudo isso baseado em anatomia humana. Então, se a gente quiser fazer um personagem bacana e tudo mais, ele sempre vai ter que ter uma referência, tá? Baseado em alguma coisa parecida com o que a gente conhece, tá? Vai ficar muito mais verossímil da gente entender isso. Então, vou aqui, fazer um detalhamento. Então, tudo que a gente está verificando aqui de uma forma blocada, né? Seria essa parte inicial desse personagem. Vou fazer um voluminho aqui para aquela parte da boca dele. Então, a partir do momento que a gente está achando esse formato, né, significa que a gente está no caminho certo. Então, se está agradando, mas a gente está no caminho certo, esse shape dele, tá? Vou acrescentar aqui uma questão de trapézio, músculo de trapézio nele. Está muito forte, consigo alisar isso. Então, essa parte de construção muito intuitiva e sempre baseado em referências, né? Uma coisa muito importante também, pessoal, vocês devem se perguntar o seguinte: o Zebrush, ele tem uma
como que eu trabalho dentro do ZBrush? É preciso alguma ferramenta? É preciso de um computador muito forte e tudo mais? Exclusivamente forte, pessoal, não é necessário, tá? Então a gente pode ter uma máquina. O ZBrush é um programa que ele vai pedir processamento, tá, e memória RAM. Só que ele é um programa, assim, digamos, bem leve para o que ele faz, tá? Então, se você, de repente, tentar fazer uma malha com milhões de polígonos em outro programa, é muito difícil que você consiga fazer isso, tá? Então, cavando aqui, ó, fazer a famosa saboneteira, né, dele. Vou cavar um pouquinho aqui também. Obviamente, identificando esse músculo aqui osso aqui da clavícula. Tá? Como vai ser uma criatura mais, digamos assim, mais esbelta, né, e tudo mais, a gente tem que reforçar essa situação aqui nela. Então, o que a gente tem que treinar muito bem, pessoal, no character design, é a gente ver, como eu disse, estou repetindo bastante isso para vocês, sempre trabalhar do menos para o mais. Então, a gente já tem aqui uma ideia da nossa criatura aqui, ó, blocada, aí a gente começa a vir e começa a exagerar algumas blocagens. Então, a gente está partindo para aquele uncanny valley. Por exemplo, se o zigomático dele vem e se junta aqui atrás, ou se, por exemplo, um osso aqui que a gente tem aqui da órbita ocular aqui, se junta aqui, ó, segue aqui atrás. Então, toda essa questão de personagens mais fantasiosos, eu aconselho muito bem quem está começando com o desenvolvimento de personagens e tudo mais, explorar bastante isso. Isso vai dar bastante bagagem, né, e com certeza uma questão, uma linguagem diferenciada, né, para o desenvolvimento. Então, afundando aqui. Então tá lá o nosso bichinho, shape dele. Vou fazer aqui, ó. Parte aqui. Uma coisa extremamente importante aqui, a gente marcar, por exemplo, como se fosse a coluna dele. E nesse momento aqui, eu estou construindo o personagem em uma simetria, né? Então, tudo que eu faço de um lado, ele vai se repetir do outro lado. Deixa eu ver como está meu tempo aqui. Bom, a princípio, ok. Qual que seria a próxima etapa que a gente poderia trabalhar aqui, pessoal? Então, vamos pensar o seguinte. Como eu já marquei aqui a questão onde ele vai ter essa abertura aqui dos olhos, nada melhor do que colocar ali um referencial de olho, né, para ele, né? Então, seria uma questão de uma esfera ali. Então, eu vou acrescentar aqui. O ZBrush ele é um software que te permite trabalhar com várias ferramentas, né? Então, essas ferramentas elas podem ser entendidas como elementos da modelagem. Então, eu vou acrescentar aqui uma esfera mesmo, e eu vou pegar essa esfera e trabalhar ela ali para questão para se encaixar dentro daquela órbita ali que a gente acabou de montar. Então, eu vou redimensioná-la aqui. Vou usar aqui um recurso de transparência. Então, vou adaptar ali. Uma dica aqui importante, pessoal, é a questão da gente perceber o seguinte, o programa aqui é o ZBrush, tá? O programa aqui é o ZBrush que a gente está usando aqui para mostrar o character design, né? Porque é um programa que ele é um programa que domina essa questão de mercado, tá? Então a gente trabalha aqui de uma forma bem livre de personagens e a gente obviamente faz o processo todo de retopologia, tá? Então eu mencionei isso no começo da live, que toda a informação de divisão e detalhamentos, isso tudo vai se virar textura, né? E o mais importante disso, né, no final das contas, vai ser a capacidade da gente ter o normal map, tá? Que seria a informação dessa textura que vai levar toda essa variação, né, de profundidade e tudo mais, né? Que as engines já aceitam isso. E isso foi realmente o grande divisor de águas aí para as gerações novas, né? Então você tem lá modelos extremamente low polys que parecem ter muitos polígonos relativos ao uso do normal map, né, para auxiliar a gente. Então eu vou reposicionar esse olho aqui. Opa, aqui.
Vou jogar ele um pouquinho aqui. Tá ok. Beleza. Feito isso, jogar lá para o outro lado. Então, eu posso usar uma ferramenta que faz isso facilmente para a gente. Eu vou mirrorar ele lá para o outro lado. Beleza? Feito isso, eu volto aqui para o nosso modelo e a gente vai fazer uma readaptação disso aqui, se a gente precisar, para ele, obviamente, encaixar aquele olho melhor. Então, eu vou abrir um pouquinho aqui a questão do zigomático nele, voltando a ressaltar. A questão de anatomia é fundamental para quem quer seguir essa parte de character design, tá, pessoal? Então, puxar aqui a questão. Ah, se a criatura vai ser um pouco mais maldosa, então a gente pode baixar essa questão aqui, ó. Beleza. Shape do bicho. Shape do bicho, ok. Deixa eu ver aqui que tem... Vamos lá. Bom, achou essa questão aqui, pessoal, do shape do personagem, que eu mencionei, que é o principal, tá? A gente vai começar a trabalhar uma versão dele um pouco mais detalhada, tá? No caso aqui, como eu estou utilizando o recurso de Dynamesh, tá? É uma ferramenta do ZBrush, eu vou refazer essa questão, vou dar uma polidinha no personagem. E nessa função aqui, eu começo a suavizar algumas partes. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho muito mais polígonos agora para poder trabalhar esse personagem. Então, os polígonos estavam maiores, o personagem estava com... não me recordo, acho que eu não cheguei a conferir, mas na atualidade esse personagem agora está com 185 mil polígonos, tá? Então, obviamente, isso aqui não serviria para nenhum jogo, porém, para a modelagem de forma livre aqui, tá tranquilo. Então, o ZBrush, quando a gente vai desenvolver, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Pelo menos no princípio. Então, achamos lá o personagem, vou dar uma polidinha nele aqui. Isso aqui é como se a gente estivesse passando um Delimonene, para quem conhece um pouco de modelagem tradicional, ou uma questão até fluido de isqueiro, a gente pode passar na questão da estruturação da massinha, né? Então, esse recurso é muito parecido com a modelagem tradicional. A partir do momento que eu tenho mais essas funções aqui de detalhamentos, uma malha mais detalhada, eu consigo, com certeza, trabalhar mais essas funções. Então, antes eu não podia fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Por quê? Eu não tinha polígonos suficientes ali. Então, aqui eu estou marcando, por exemplo, pálpebra dele. Tá? Então, essas pálpebras vão suportar aqui a órbita ocular, que a gente já colocou aqui. Tá? Uma coisa extremamente importante aqui, ó. Extremamente importante para dar verossimilhança aqui pro personagem, de trabalhar um lacrimal nele aqui, ó. Canal lacrimal pro bichinho aqui, ó. Então, vem aqui, ó, suavizou. Beleza, suavizou. Então, essa forma de construir um personagem, pessoal, então, hoje na verdade, é a ferramenta mais utilizada para isso, tá? Para character design, com certeza, o ZBrush é dominante aí no mercado. Então, pálpebra e tudo mais. Toda essa informação que eu coloco, ainda, obviamente, trabalhando em uma versão mais baixa, né? Então, vamos supor aqui, ó. Quero começar a fazer umas ranhuras nele aqui, por exemplo. Então, tem outras ferramentas que a gente pode trabalhar. Então, posso forçar essa questão aqui. Então, tudo isso tentando trabalhar, ó, conforme a gente tinha comentado lá no começo, ele é uma criatura que não vai ter uma boca, vai se comunicar por pensamento. Então, levando isso em consideração para o desenvolvimento desse personagem, fazer como se fossem umas rugas aqui, como se ele tivesse realmente a estrutura lá interna dele, só que com, por exemplo, a evolução desse ser aqui, a parte aqui da boca foi sendo escondida, por exemplo, né? Obviamente também trabalhando aqui, eu não sei o que está acontecendo aqui, que acho que eu não estou conseguindo
ver as perguntas, se tem alguém perguntando, pessoal. Eu não sei o que está acontecendo, só escuto um blimp aqui, só que não está aparecendo para mim. Fabrício, se você conseguir ir me falando, se tiver, por favor. Pessoal, quem quiser perguntar, aproveita a oportunidade. Eu gostaria que você, de repente, mediasse isso para mim, tá, Fabrício? Tranquilo. Obrigado. Então, ó, eu consigo com essa ferramenta dar algumas informações aqui de dobras, né, de musculatura e tudo mais para esse personagem. Isso trabalhando ainda o shape, tá? Então, detalhamentos menores para esse personagem. Então, posso utilizar recurso aqui de iluminação, por exemplo, para ver como que esse personagem está se dispondo com a iluminação. Trabalhar mais um pouco de divisão aqui, ó. Então, vou afundar bem essa parte aqui. Quando a gente é desenvolvedor, pessoal, a gente trabalha com essa questão de... Ah, boa pergunta, ó. Mesa digitalizadora, isso aí é de suma importância, tá? Deixa eu ver aqui. Denis, é o Denis que perguntou, né? Viu, Denis? Questão de mesa digitalizadora é fundamental para a questão do ZBrush. Por quê? Eu vou demonstrar aqui, ó. Se a gente tem a mesa digitalizadora, a gente consegue, através da pressão da caneta, então a gente consegue transportar forte ou fraco, tá? Intensidades diferentes. Se a gente for trabalhar isso aqui com o mouse, não vou falar que não dá, mas você demoraria aí umas 10 vezes mais para fazer isso, tá? Então, de suma importância, quem quer seguir nessa praia de character designer, né, que é um segmento muito importante para qualquer tipo de desenvolvimento, seja de jogos, seja para a parte de cinemática também, super recomendado, ferramenta fundamental, tá? Então, é um investimento necessário. Tá? Então, aqui estou riscando com a musculatura desse personagem, né? Então, blocando essa musculatura aqui. Então, nitidamente, a gente consegue perceber, desde aquele shape inicial dele, que eu vou fazer um panorama aqui, ó, que a gente consegue fazer esse recurso aqui, ó. Então, o personagem está aqui. Então, vamos ver ele lá no começo. Olha, começamos de uma esfera, ó. Então, foi dividindo. Foi. Estruturação do personagem, volumetria. Né? Ganhou os músculos e tudo mais, ganhou algumas formas, pensando no shape, os olhos, riscando a musculatura. Ótimo. Esses detalhamentos aqui, pessoal, qual a possibilidade que a gente tem aqui, não sei se vocês perceberam, né? Não sei quem não conhecia, ou quem está conhecendo, ou quem já conhecia, ou está tendo a primeira impressão sobre o programa. Ele é um programa extremamente prático, tá? Desenvolvimento de modelagem e tudo mais. Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Bom, marcando aqui mais umas questões, e depois a gente já vai passar, que a gente já está nos finalmente aqui, a gente vai passar um pouco da estruturação aqui para a gente começar a fazer como se fosse uma texturização nele, tá? Então, o tempo é curto, mas eu gostaria de ficar bastante tempo aqui com vocês, mas acho que já está dando para ter uma bela noção aqui de como que a gente pode utilizar essa ferramenta fantástica aqui para desenvolver os nossos personagens, tá? Então, focando aqui na musculatura dele, forçando aqui e tudo mais. Enfim, vamos começar a trabalhar algumas funções aqui. Para fazer isso, eu vou aumentar consideravelmente aqui o nosso amiguinho da Mesh. Então, nós agora vamos ver com quantos polígonos ele vai
vai acabar ficando aqui. Bom, agora a gente está falando de 841 mil polígonos, tá? Reitero que, independente do objeto que a gente está fazendo, o ZBrush ele é um programa que a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Então, olhem quantos polígonos está nessa malha aqui. Ainda confesso que ainda está pouco, tá? Mas para o que a gente vai fazer, agora já vai ser suficiente para demonstrar isso para vocês. Então, percebam que antes eu estava conseguindo fazer detalhes que... desculpa, antes eu não estava conseguindo fazer alguns detalhes que agora eu estou conseguindo, tá? Então, ranhuras menores. Então, por exemplo, se eu vier aqui, questão do olhar dele, ó, vou marcar muito mais essa questão do olhar dele aqui. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Mercado de character design, pessoal, mesmo que você não trabalhe diretamente com o desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, vou falar por mim mesmo. O mercado estrangeiro, principalmente, se a gente tem investir num portfólio bem bacana, bem focado realmente na área que você tem interesse, né, do character design, se você quer desenvolver personagens mais cartunescos ou mais realistas e tudo mais. Então, o mercado consome muito isso, tá? Então, desde uma empresa que pode te contratar para um freelance, ou até mesmo você ser um desenvolvedor, para fazer parte, obviamente, de um time, né, de desenvolvedores, você ser o responsável pelo desenvolvimento desses personagens todos em qualquer tipo de projeto, tá? Marcando aqui alguma coisinha a mais. Beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui no shape como que tá. Dá uma suavizada aqui. Ninguém tem pergunta aí, pessoal? Pessoal pode aproveitar. Enquanto eu estou fazendo aqui, eu posso estar respondendo numa boa aqui, viu, pessoal? Então, traçando aqui uma orelhinha para ele. E, assim, partindo agora para a nossa reta final, falar um pouquinho sobre a maior definição dele, né? Que seria a utilização de brushes, né? Mais, digamos assim, mais pesados, assim, para detalhar esse personagem, tá? Então, por exemplo, aplicar aqui uma texturinha nele, ó, criando determinados poros nele. Então, isso é bem interessante, tá? Deixa eu trabalhar aqui, ó. Poros. Isso tudo aqui, pessoal, vai ser transportado, né, na finalização do personagem como textura, tá? Então, é fundamental que a gente tenha em mente a questão do processo, tá? Então, voltando a dizer sobre a construção em si. Primeiramente, a gente vai trabalhar o shape do personagem, obviamente, a musculatura, a finalidade desse personagem em si, né? Então, aqui estou fazendo uma base de pele para ele aqui.
e posteriormente a gente faz todo o trabalho de retopologia, tá? Que essa retopologia que vai ser a peça fundamental para a utilização desse personagem aqui na engine, no desenvolvimento que a gente for fazer. Tem como colocar imagem de referência sim, Gabriel, tá? Como esse concept aqui o Gabriel, como esse concept que está sendo uma coisa meio momentânea aqui de cabeça, a gente está seguindo aqui sem uma base de referência a princípio, tá? Mas você pode naturalmente trabalhar com uma referência em si, tá? Sendo que você pode ou receber essa referência ou fazer essa referência, você consegue colocar ela aqui facilmente, tá? Vou fazendo essa camada de pele aqui. Certificar aqui. Isso que eu estou fazendo aqui digamos assim, seria meio que a etapa final da produção, né? Óbvio que a gente não tem tempo para fazer um personagem inteiro aqui, mas o objetivo aqui é mostrar um pouquinho desse processo para vocês, tá? Vocês entenderem como que funciona aí o mercado e a possibilidade de vocês conseguirem resultados bacanas para o desenvolvimento de vocês, pessoal. Aproveitando aqui que já está no finalzinho aqui, pessoal, gostaria de mencionar novamente aí, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o processo, tá? Enquanto eu estou dando uma finalizada nisso aqui. O pessoal vai ter Isso. Do seu contato, se quiserem depois. Isso, eu deixar o link aqui do meu contato, pessoal. Tem minha página no ArtStation. Eu deixo eu compartilhar aqui com vocês para aproveitar o finalzinho. Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu. Então, eu tenho essa página aqui do ArtStation, tem alguns trabalhos publicados lá, e tem essa minha página, minha fanpage do Facebook. Então, sempre estou postando algumas coisas de trabalhos, alguns streamings que eu faço. Tem um canal de streaming lá que vocês vão encontrar o endereço no próprio Facebook, tá? Então, se vocês puderem curtir lá para ajudar o desenvolvimento, e também, se alguém tiver alguma dúvida ou quer fazer algum aprofundamento, como eu sou professor da Barão de Mauá e tudo mais, eu também dou aulas de ZBrush, Character Design, para quem tiver interesse. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo no meu canal lá do Facebook, manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de responder, a gente conversa mais, tá? Eu vou aproveitar e finalizar isso aqui com a questão lá na própria tela do ZBrush, tá? Então, para quem não pegou contato, por favor, essa página do ArtStation e a página do Facebook. Eu vou finalizar a minha tela no ZBrush e abrir aqui, obviamente, para as perguntas, e já agradecer pela oportunidade aqui da Cox, do Fabrício e da eBuff, para o Henrique e para o Murilo. Muito obrigado pela participação, pessoal. Nós aqui agradecemos, né, a participação do Flávio. Alô, alô. Oi. Não sei se o áudio está muito bom. Mas nós que agradecemos a participação do Flávio. E, bom, muito interessante a palestra. Para quem quiser saber mais, entre em contato com ele, falem com ele, vejam o trabalho dele. Espero que tenha agregado, né, para quem for nessa vertente de projetos 3D, né, que, enfim, pode fazer jogos de todos os tipos. E gostaríamos de agradecer a todos aí por essa primeira palestra. Às 9 vamos ter uma outra palestra do Walter Machado, né, que vai falar sobre projetos viáveis. E é isso aí, pessoal. Parabéns aí a todos. Sejam bem-vindos a Cox Games Jam. Estamos todos aí ansiosos. E, principalmente, muito obrigado pelo Flávio, né, que abriu aí a palestra. Tá bom, Flávio? Muito obrigado.